Essa palavra de Deus. E eu gostaria nessa tarde de convidar você para abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 12 de Romanos e nós iremos pedir ao Espírito Deus que nos dirija nessa tarde. Eu gostaria de dizer que o nosso sermão de hoje tem como título O Mundo pelo Avesso. Queridos, o que esse texto quer nos dizer? O que essa frase quer nos informar? E Paulo, ele vem com uma mensagem forte no capítulo 12, versículo 2 de Romanos. Nós iremos orar. Misericordioso Deus e Pai, nos dirija nesta tarde. Em nome de Jesus, nos dá o poder do Espírito Santo para estudarmos a Tua palavra e nos dá também o poder para pôr em prática em nossa vida. Em nome de Jesus. Aqui, queridos, Paulo nos dá uma mensagem forte. Olha bem o que ele diz. Ele diz, não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, há uma mensagem forte nesses versos, porque aqui o apóstolo está nos dizendo que nós somos conformistas. Não é uma mensagem forte? Paulo está dando essa mensagem aos romanos, e eu creio que é o povo adventista, queridos, de Roma, não é? Deus tem um texto que nos diz, não sede conformados, e no outro, não vos conformeis com este século. Então, o que é que Deus está dizendo para mim e para você? O padrão do mundo não serve. Sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar o poder de Deus. E esse era o clamor de Paulo, queridos. Deus estava dizendo através de Paulo que nós estamos conformados, e depois ele falou de uma experiência que é a vida com Cristo. Sabe, se você é um conformista, você tem transformar, você vai experimentar Deus em sua vida. Seus problemas vão acabar, porque aí você vai conhecer a Deus, vai agradar a Deus, não é, queridos? E saber a vontade de Deus para a sua vida. E você sabe que a vida é feita de decisões, não sabe, amados? Tudo em nossa vida é feito de decisões. E eu gostaria de dizer que 95% dos problemas que nós temos hoje são causas de decisões erradas. Não é verdade, queridos? Mas eu queria começar nessa tarde dizendo para você que você nunca tomará uma decisão errada quando você escolher Deus. E eu queria começar o sermão de hoje dizendo que as coisas de Deus, queridos, são de Deus. Eu me lembro que certa vez fui convidada para dirigir uma semana de oração. E nós estávamos com uma dificuldade financeira, e eu sei que Deus ele tem nos convidado a viver experiências com Ele, né, amados? Então eu orei a Deus naquele dia e falei, Senhor, se essa agenda é Tua, se o Senhor tem um propósito nisso, eu preciso que o Senhor me abençoe com recurso, porque eu não tenho. E sabe, amados, eu fui pregar em um determinado lugar, e quando eu cheguei lá, começamos a conversar, e uma irmã falou, irmã Eva, você prega mensagem presente, então eu gostaria de dizer para a senhora que eu vou te abençoar com R$ 600 para que você possa ir pregar. E eu fiquei pensando naquilo, será que você pode me esperar na porta da igreja? Eu disse, claro. Esperei, e quando eu estava para sair, ela disse, Deus disse que não é para te abençoar apenas com R$ 600, mas é para te abençoar com R$ 1.000. Sabe, queridos, eu queria começar dizendo a você que as coisas de Deus são de Deus. E que Deus tem nos convidado como seu povo a viver uma experiência diferente com Ele. Mas aqui nesses versos, Paulo está denunciando o grande pecado do mundo. Sabe qual é o grande pecado do mundo? É o secularismo. Mas Paulo também vem denunciando a nossa condição, queridos. Sabe qual é? De conformistas. Quer dizer que nós temos nos amoldado ao padrão do mundo. Nós temos gostado daquilo que o mundo oferece. Então o grito de Paulo tem sido, sede transformados. E sabe, queridos, é possível que nós estejamos vivendo como cristãos secularistas. Você sabe o que é um cristão secularista? É um cristão que vai gerenciando a vida dele entre a vontade dele e a vontade de Deus. Pode ser que você vá no culto de quarta, pode ser que você vá no culto de domingo, mas você não tem experimentado Deus. Você não tem vivido uma vida onde você depende de Deus, onde você clama e tem certeza que Deus vai responder o teu clamor. Ou seja, um cristão secularista é aquele que faz tudo em nome de Deus. Sabe, queridos? Mas o que predomina mesmo é a sua vontade. Será que eu estou falando para você nessa tarde que é um cristão secularista? Porque eu queria dizer que essa é a condição do mundo que nós vivemos hoje. Mas eu gostaria de dizer para você que aqui Paulo não está falando de uma igreja dentro do mundo. Ele está falando de uma igreja que está se acostumando
com os costumes do mundo, está se amoldando com o padrão do mundo. Não é o caso de estar no mundo, mas de não reagir ao mundo. É disso que Paulo está falando. Mas a pergunta que podemos trazer é: o mundo está pelo avesso. Agora, como é que nós podemos trazer o mundo pelo avesso se nós mesmos estamos avessados? Você já parou para pensar nisso? Olha, queridos, olha o quadro do mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu gostaria de fazer esse relato e eu irei trazer para vocês, e eu não quero que as palavras me traiam, então eu irei ler para vocês a condição do mundo que nós estamos vivendo hoje. As crianças estão muito mais sexualizadas do que nunca. Não são os jovens, queridos. Não são os adultos nem os de meia idade, são as crianças. 70% das crianças hoje é comprovado que terão sexo antes de terminar a escola secundária. Se você terminou a escola secundária e ainda se mantém virgem, então glória a Deus que você não se enquadra nesse quadro. Olha bem, 89% dos pais adolescentes não se casam. Sabe o que significa isso? É que se uma adolescente engravida, as chances de ficar juntos é apenas de 11%. Esse é o quadro do mundo que nós vivemos hoje. Depois tem dificuldade de se casar. 16 milhões de meninas de 15 a 19 anos dão à luz por ano. Mas não sabia disso, irmã Eva. Queridos, não quer dizer que porque isso não acontece aqui do meu lado, na minha comunidade, não quer dizer que não esteja acontecendo isso no mundo. Olha bem, as complicações na gravidez é a segunda maior causa de morte entre meninas de 15 a 19 anos. 3 milhões de jovens de 15 a 19 anos têm abortos em cada segundo. Sabe o que me assusta? Não é de estar abortando, mas a quantidade de vidas sendo ceifadas, queridos. Quer dizer, de quem são esses bebezinhos que estão sendo mortos? Então esse é verdadeiramente o quadro que nós estamos vendo. E muitas dessas crianças engravidam e perdem a vida nessas clínicas ambulantes onde se fazem abortos ilegais, queridos, não é verdade? As pessoas com idade entre 16 a 34 anos, elas gastam todo o tempo em visualizações. E pode ser que eu e você esteja dentro desse quadro. Queridos, quanto tempo mesmo nós temos gastado para estudar a palavra de Deus? Quanto tempo nós temos ido na presença de Deus, orado, buscado o poder do Espírito Santo para entender a sua palavra? Então diz que metade do nosso tempo, pelo menos, é gasto em visualizações, em smartphones, tablets e outros mais. Metade do mundo, 3 bilhões de pessoas vivem com menos de 2,50 dólares por dia. A situação é miserável, queridos. Mais de 80% da população vive em países onde a diferença de renda está aumentando, e eu não acredito que o Brasil esteja fora dessas estatísticas. Segundo a Unicef, 2,5 mil crianças morrem devido à pobreza, mas isso é uma tragédia. Isso não pode estar acontecendo. E a maioria delas morrem de quê? Morrem de diarreia, queridos. Olha bem, quase 1 bilhão de pessoas no século XXI incapazes de assinar o próprio nome. Hoje, com o advento da internet, ainda existem pessoas que não sabem assinar o seu próprio nome. 1,6 bilhões de pessoas, um quarto da humanidade, vivem sem eletricidade. Mas eu vivo aqui e aqui tem eletricidade. O problema é esse, queridos. É aí onde a gente vive a negação para saber o que acontece. E a gente pesquisando é que nós vamos descobrir quantos problemas o mundo enfrenta hoje. Aproximadamente metade da população mundial vive em cidades. Em 2005, cada 3 moradores urbanos, aproximadamente 1 bilhão de pessoas viviam em favelas. Queridos, esse é o quadro. 15 milhões de crianças órfãs devido à AIDS, né? Cerca de 40 milhões de pessoas vivem com AIDS no mundo hoje. Cerca de 1,5 milhões de mortes de crianças a cada ano como resultado da diarreia. É a Unicef, queridos, que nos dá esses dados. Altos níveis de imoralidade nas universidades. Sabe o que acontece? Nas universidades, a liberação sexual, é a apatia das pessoas em relação às coisas espirituais, vivendo coisas banais, pessoas não estão nem aí para Deus, Deus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo. É mais ou menos assim que as pessoas têm vivido. Estamos aí no auge dos casamentos homossexuais de uma geração liberalista, sociedade
permite tudo. Filho, você vê o que acontece, queridos. Hoje o homossexualismo se tornou um padrão normal para as pessoas. Hoje o mal e o pecado não é mais considerado anomalia, queridos. É tudo normal. É homem casando com homem, mulher casando com mulher. E é dessa forma, queridos, que nós temos vivido. Mas aqui ainda será que a situação vai mais longe, queridos? Se hoje nós consideramos o homossexualismo uma coisa normal, sabe qual é o próximo passo? É o incesto. Então, o melhor que Jesus volte logo mesmo, porque não dá mais. Amados, sabe o que eu descobri? Fazendo esse estudo que lá no México, uma mãe teve um filho, não teve condições de criar o filho e por isso ela deu o filho para quê? Depois dos anos se passaram, um dia esse menino cresceu, se tornou adulto, essa mulher se encontrou com ele, começaram a namorar, depois descobriram que era mãe e filho e agora eles estavam lutando na justiça para se casar, porque as leis do México não permitiam esse casamento. Então, se o próximo passo é o incesto, o melhor é que Jesus volte logo. Agora, e é assustador a obscenidade que Hollywood tem produzido. É um aumento da promiscuidade sexual em nossa cultura. Tudo impregnado de sexo. Filme tem sexo. Propaganda de sabonete tem sexo. Tudo tem sexo. Estamos vivendo a época da sexualização da sociedade. O tempo do fim chegando. Família sendo destruída. O casamento sendo destruído por Satanás. Mas sabe, queridos? Satanás sabe que quando ele destrói o que Deus construiu no início, aí ele fica mais fácil de destruir o homem. Não é verdade, queridos? Nós estamos vivendo num mundo onde os deuses são o sexo, o dinheiro e o ego. Está suplantando o Deus verdadeiro. Não é o caso de não crer em Deus, mas é o caso, queridos, de não obedecê-lo. Não negam a Deus, o dinheiro e o sexo e a vontade delas. Queridos, em Gênesis 6:5, sabe o que Deus diz assim? Que ele ia destruir os antediluvianos, sabe por quê? Porque os pensamentos do homem eram continuamente mal. E aqui Deus estava falando dos antediluvianos, mas a minha pergunta para você e para mim nessa tarde é: será que nós estamos muito longe disso? Diante desse quadro que eu acabei de apresentar para você aqui, será que nós estamos muito distante desse quadro miserável que nós estamos vendo aqui? Virou lei, né, pessoas do mesmo sexo casar. O mal que vemos no mundo é um fenômeno novo. Não é coisas subitamente tivesse ficado controlada nos últimos 50 anos. A maldade tem sido prática padrão desde que Caim matou Abel. Mas o que me preocupa não é a condição do mundo, queridos. O que me preocupa é a condição do cristão. Se vivemos em um mundo desgovernado, qual a condição do cristão hoje? E aí Paulo grita: não sede conformados, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. E essa voz vem tocando como buzina, para que vocês possam experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está aqui chamando a igreja para despertar, para viver um padrão diferente do mundo, porque nós estamos absorvendo os costumes do mundo. Nós devemos ter cuidado com os nossos jovens, queridos, porque eles estão enveredando pelo conhecimento do pecado. E uma coisa que me preocupa muito é que nós estamos perdendo a noção do que é pecado. E sabe o que acontece, queridos? Quando nós começamos a perder a noção do que é pecado, aí nós começamos a perder a noção, né, da aversão que Deus tem ao pecado. Aí nós passamos a ter problemas, queridos. Problemas com quem? Problemas com Deus. Porque Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Agora eu queria que você entendesse aqui ainda algumas coisas. O grito é: sede transformados. Como este mundo, meus queridos, que é a chamada especial de Deus para os jovens dessa igreja, para sair do mundo, e um chamado para renunciar ao mundo. E eu vou dizer, a obediência a Deus não é uma coisa que a gente sente vontade na vida cristã. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque são inúmeras as vezes que a gente encontra as pessoas dizendo assim: ah, irmã Eva, mas acontece que eu não tenho vontade de estudar a Bíblia, acontece que eu não tenho vontade, não é, de orar. E eu queria perguntar para você uma coisa agora. Você dá comida para o seu filho porque ele precisa comer? Ou você dá para o seu filho comida só quando ele tem vontade? Queridos, existem algumas coisas na vida cristã que nós devemos fazer porque nós temos necessidade.
e não porque nós temos vontade. Vida de oração e de estudo da Bíblia é uma vida de disciplina. Então, se eu não tenho vontade de orar, se eu não tenho vontade de estudar a Bíblia, eu vou entrar na disciplina e dizer assim, Senhor, eu vou me ajoelhar aqui, vou passar meia hora contigo. Eu vou orar e eu quero entender, à luz da palavra de Deus, o que é que o Senhor tem revelado para nós. Vida cristã é disciplina, queridos. Então, eu não oro e estudo a Bíblia porque eu tenho vontade, mas eu oro e estudo a Bíblia porque eu preciso estudar. Isso me faz lembrar quando eu era pequena, eu sempre fui membro assíduo de escola sabatina. E sabe o que acontece, amados? Eu não gostava de estudar lição de escola sabatina, mas eu passei a orar a Deus e dizer assim, Senhor, me dá gosto, me dá vontade de estudar lição de escola sabatina. E eu me tornei uma pessoa que hoje pode faltar o pão em casa, mas não pode faltar a lição de escolas sabatinas. Então, queridos, nós precisamos ser transformados. A vontade de Deus precisa ser feita em nossa vida. Queridos, Deus aqui tem um chamado para os nossos jovens. Deus aqui tem um chamado para os adultos. Ele diz assim, ó, sejam superiores ao mundo. O padrão do mundo não serve para você. Tudo que está acontecendo, as notícias da televisão, tudo mostra, queridos, que nós estamos envolvidos com o mundo. Nós temos tempo para o jogo de futebol. Nós temos tempo para ir no cinema. Queridos, aliás, eu gostaria de dizer para você, nós perdemos tanto noção do que é pecado. Porque antigamente, quando nós íamos no cinema, nós íamos escondidos, sabe por quê, queridos? Se um líder nos encontrasse, isso era caso para disciplina. Então as pessoas entravam no cinema desconfiados, mas hoje as pessoas vão no cinema e propagam Vingadores 2. E eu gostaria de dizer para você nessa tarde, queridos, que no cinema é pecado. Aliás, eu vou reformular. É pecadão. Mas, irmã Eva, por que é pecado ir no cinema? Porque hoje eu entro numa casa que está lá um filme, sabe, amados? Exaltando o nome do meu pai. Mas amanhã eu estou pagando a luz e a água de uma casa que está ali colocando um filme que prega homossexualismo, que prega espiritismo. Estou blasfemando o nome do meu pai. E a minha pergunta é, você iria num lugar onde o nome do seu pai é blasfemado? Agora, queridos, eu estou dizendo que o diabo, eu não estou dizendo que o diabo, entendeu? Criou o Face, mas nós vimos aí as pessoas gastam todo o tempo em visualizações, mas sabe, ele pode não ter criado o Face, mas ele está se aproveitando. Aliás, hoje se você quiser saber da vida das pessoas, é só entrar no Face, porque as pessoas não têm mais amor próprio, sabe, queridos? Eles precisam de likes, eles precisam propagar o que está acontecendo na vida dele para ver o que os outros vão comentar, e nós temos visto isso em grande escala em nosso mundo. E aqui é diante desse quadro que Paulo está mostrando a tragédia do mundo hoje. Do mundo, né, que não tem mais com quem falar. O diabo coloca no painel aquilo que você quer, que ele quer que você assista. E você vai lá e assiste e absorve. Sabe, querido, o problema não é a mídia. O problema... Sabe quem sou? O meu problema está no relacionamento com Deus. O pecado vem e vai entrando devagarzinho e vai destruindo devagarzinho essa percepção. E sabe o que acontece? Conformismo é quando as pessoas se conformam com as tradições, com os costumes e com o estágio de satisfação própria. Um conformismo que é uma zona de conforto. E é por isso, queridos, que Deus nos chama para deixar o conformismo. Você sabe por que isso se encaixa bem na vida de quem prega o evangelho? Porque nós não podemos viver uma vida de comodismo, queridos. Nós somos chamados por Deus para viver uma vida de experiência com Deus. Queridos, nós precisamos entender que está muito perto de Jesus voltar. E sabe, nós precisamos entender ainda qual é a condição nossa hoje. Nós estamos aqui, ó, queridos, como cristãos, vivendo uma vida gerenciada entre a igreja e o mundo. Nós nem nos firmamos com o mundo e nem nos firmamos com a igreja. E essa é uma realidade, amados. E nós precisamos despertar dessa condição de mornidão espiritual, queridos. Nós não podemos deixar o desânimo nos vencer. Nós não podemos deixar o pecado nos vencer. Sabe, queridos, como é que nós podemos imaginar que Jesus irá nos levar para o céu dessa forma que nós nos encontramos? A igreja, queridos, nós temos entendido mal o papel da igreja. Sabe por quê, amados? Nós temos ido na igreja com a finalidade de aumentar a nossa espiritualidade, para ver se lá a gente aprende alguma coisa, não é verdade, que possa nos salvar. Mas nós temos entendido mal o papel da igreja, amados. A igreja é um lugar onde eu vou para
dividir a experiência que eu vivi com Deus durante a semana. Quando eu na minha casa experimento Deus todos os dias no culto da manhã e da tarde, e eu chego na igreja cheio da glória de Deus, queridos. Eu tô pouco me importando quem vai pregar, se o pregador é bom, se é ruim, porque eu cheguei ali cheio da glória de Deus. E hoje nós precisamos, para crescer em espiritualidade, de sermãos maravilhosos e de música maravilhosa. E aqui Deus está falando, queridos, que nós temos entendido mal. Sabe por quê, queridos? Estamos levando a vida achando que o culto de sábado, o culto de quarta e o culto de domingo irá nos levar para o céu. Tem que congregar, é certo. A própria palavra de Deus diz assim: não deixeis de congregar, como é o costume de algum. Mas igreja é lugar de louvor e adorar. Mas o diabo está trazendo um negócio agora no mundo chamado ideologia de gênero, queridos. Sabe, em 2003, uma mulher chamada Judith Butler escreveu um livro chamado Problema com o Gênero. Esse livro é simplesmente diabólico. Sabe o que ensina lá? Lá diz que o que era que essa senhora chamava de ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela tem 3 premissas, e eu gostaria que você entendesse quais são elas nessa tarde. A criança possui autonomia de vontade. Essa é a primeira premissa da ideologia de gênero. Segunda, a criança possui autonomia, direito de prazer sexual. E há um debate na sociedade. E a terceira, a criança tem direito, né? Possui autonomia sexual, e há um debate nas sociedades. Eles debatem quando nasce. A criança agora pode escolher se ela vai querer ser homem ou se ela vai querer ser mulher. Queridos, nós precisamos de verdade reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. Olha a situação miserável que esse mundo chegou. Vou dizer uma coisa. Vocês pais estão vendo aqui as 3 premissas da ideologia de gênero. Mas, irmã Eva, isso não acontece na minha casa. Queridos, criança que possui autonomia de vontade. Criança que pega o celular do pai e da mãe, e a mãe vai lá e toma, e a criança chora, e aí a mãe, para a criança não chorar, devolve o celular. Primeira premissa da ideologia de gênero. Ok, irmã Eva, isso mesmo, queridos. Você está dando para o teu filho autonomia de vontade quando ele ainda não tem poder para fazer boas escolhas. E sabe, aqui ainda diz aqui, a criança possui autonomia e vontade sexual. Que mundo miserável é esse, queridos? Quando isso está escrito, ninguém deu crédito quando isso foi escrito. Mas, quer que eu diga? A enfermidade dos nossos filhos, hoje, somos nós que promovemos. Sabe o que acontece, queridos? Certa vez eu vi um pastor contar que a filha dele estava sofrendo dessa primeira premissa. Diz que a criança não dormia de jeito nenhum no beicinho dela. E diz que quando ele pegava a criança, colocava no colo, a criança ficava calminha. Quando colocava na cama, a criança começava a chorar. E aí ele começava a balançar, a criança balançava para lá e para cá, e ela parava. E ele um dia tomou uma decisão e disse assim: eu preciso curar a minha filha dessa enfermidade. E sabe o que ele fez? Ele colocou ela no bercinho e ela chorou por 3 dias. Irmã Eva, que pai miserável. Queridos, isso é educação. Educação não é quando você trabalha para dar os melhores brinquedos para os teus filhos. Educação não é quando você, queridos, vai lá e paga uma boa escola, dá uma boa para o teu filho. Isso é obrigação. Sabe o que é educação? Educação é quando você ensina os teus filhos a respeitar o direito dos outros. Educação é quando você ensina o teu filho a amar a Deus e a obedecê-lo. Isso é educação. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está hoje nos chamando para uma reforma de vida. Sabe por quê, queridos? Pais que estão permitindo que seus filhos tenham autonomia de vontade. Eu gostaria de dizer que há juízo para esse grupo de pais. Satanás quer destruir nossos filhos. A igreja, Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, queridos, o amor se esfriará de muitos ou de quase todos. E eu pergunto, o pecado se multiplicou? Só que eu queria dizer uma coisa para você, queridos. Quando o Paulo grita aqui, serem transformados, ele está dizendo para mim e para você que essa igreja vence, queridos. Comigo ou semigo ela vai vencer. E eu queria dizer para você nessa tarde que os versos dizem assim, serem transformados pelo entendimento. Por isso eu digo que não é pelo coração, mas é pela mente, queridos, que nós somos transformados. Então não é pelo sentimento, queridos, mas é pela mente. E esse verso nos chama a ser transformados pela renovação
renovação. Então esse verso nos convida a fazer algumas coisas. Primeiro, para sofrermos uma transformação. E sabe do que isso me faz lembrar? Um dia quando Jesus se apresentou a um mestre da lei e disse para ele: importa-vos nascer de novo. E Nicodemos, sendo um mestre da lei, falou para Jesus o seguinte: como posso eu, sendo um homem velho, nascer de novo? Poderia eu voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus: como pode tu, sendo mestre em Israel, não compreender essas coisas? Não é verdade, queridos? E aí Jesus falou assim: importa-vos nascer de novo. E eu imagino Nicodemos dizendo para Jesus assim: mas Senhor, eu sou pastor da igreja, eu tenho um curso de teologia. E Jesus vai: importa nascer de novo. Hoje nós poderíamos dizer: eu sou um líder de igreja, eu sou um ancião. E Jesus assim: mas você precisa ser transformado pela renovação da vossa mente. Você precisa experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Você imagina Jesus falando isso para você? Há aqui uma experiência especial, né, queridos? Que Deus quer que o cristão viva. Sabe que experiência é essa? É uma experiência de transformação. Talvez a igreja esteja vazia, né? Talvez a igreja esteja cheia, mas nós estamos vazios dentro da nossa alma. Talvez você não experimentou Deus em sua vida. É cristão porque nasceu em um lar cristão. Sabe, amados, desde que eu me entendo como gente, eu já nasci guardando o sábado. Então eu não tive que escolher se eu ia guardar o sábado ou se eu não ia guardar o sábado. Mas depois que eu compreendi o que era o sábado e quem é o Senhor do sábado, eu passei a amar esse dia. Então, não é só suficiente estar na presença de Deus. Nós precisamos viver uma experiência com Deus. Então, esse verso diz: sede transformados. E depois ele me chama para passar por uma experiência espiritual. Sabe, amados, eu gostaria de falar para vocês hoje de uma experiência dramática que aconteceu na Bíblia. Você sabe que Abraão, ele era um homem que andava com Deus. A própria Bíblia declara isso. Abraão teve muitas falhas no caminho. Abraão falhou. Abraão precisou passar por esse processo de transformação. Mas sabe quando foi mesmo que Abraão experimentou Deus? Foi no Monte Moriá, queridos. Você imagina você tendo um tipo de relacionamento desse com Deus? Um dia Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que você ofereça em cima do altar o teu único filho que eu te dei, queridos. Que experiência dura para Abraão. Eu acho que muitos de nós iríamos dizer hoje: mas essa não é a voz de Deus? Imagina um trabalho terrível. Sara já tinha cessado o costume de mulheres, queridos, não é? Já tinha cessado o período de menstruação. Aí Deus vem e diz que Sara vai ser mãe de um filho e daqui a pouco Deus pede esse filho em sacrifício. E sabe, queridos, Abraão poderia ter dito assim: essa não é a voz de Deus, essa só pode ser a voz do diabo, porque como é que o filho da promessa demorou tanto para nascer e agora vem esse Deus me pedindo para sacrificar meu único filho em cima do altar? Não pode ser, queridos. Mas sabe o que estava acontecendo ali? Deus estava chamando Abraão para viver uma experiência com ele, queridos. Porque toda pessoa que é transformada pela renovação da mente precisa viver uma vida de experiência com Deus. Precisa experimentar Deus, queridos. E sabe, nós precisamos viver essa experiência que Abraão viveu. Mas sabe por que Abraão foi para oferecer o filho? Porque Abraão conhecia o Deus que ele servia. E sabe, ele estava preparado para experimentar Deus. E eu queria perguntar a você nessa tarde: será que você conhece o teu Deus a ponto de viver uma experiência como essa, queridos? Nós precisamos experimentar Deus em nossa vida. Quando você acorda, eu queria perguntar isso para você: qual é a prioridade da sua vida? Queridos, às vezes é o celular, a gente tira daqui e põe aqui, tira daqui e põe aqui. E Deus está dizendo que o dia tem 24 horas e que nessas 24 horas nós precisamos, queridos, buscar um tempo para viver essa experiência com Deus, para aprender a ouvir a voz de Deus, para aprender a reconhecer a voz de Deus, entende, amados? E aqui diz que são 24 horas e você sabia quanto tempo, irmã Eva, eu preciso dedicar a Deus para poder experimentar a glória de Deus em minha vida? Queridos, você sabia, nós poderíamos dar para Deus pelo menos o dízimo do nosso tempo. Imagine aí que o dia tem 24 horas. Tire 10% desse tempo para estar com Deus. Isso daria mais ou menos quanto tempo? Vamos tirar aqui as 8 horas que nos foram dadas para dormir. Ficam 16 horas. Então vamos dizer que mais ou menos 1h30 por dia você poderia tirar para ouvir a voz de Deus, para pegar um texto bíblico, meditar nele, para experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Agora eu quero
né, dizer assim para você, querido, se nós nunca vivemos essa experiência com Deus, nós nunca poderemos experimentar o que é viver uma vida de confiança em Deus. E, queridos, esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para que nós possamos, queridos, parar de criticar a igreja de Deus, porque quando nós criticamos a igreja de Deus, nós estamos criticando o próprio Deus. Deus está nos chamando para viver uma vida de experiência com Ele, para ser transformados, para não se conformar com o padrão desse mundo. E sabe o que é um cristão conformado com o padrão desse mundo? É um cristão que está na igreja, mas ama a moda do mundo, gosta da música do mundo, come a comida do mundo. Então esse é o cristão secularista que vive. Não tem coragem de abandonar a igreja, mas também não tem coragem de ir para o mundo, mas também não tem coragem de fazer uma vida completa de entrega ao Senhor. E aqui é a esses que Deus está apelando nesta tarde, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós precisamos de uma experiência hoje mais consistente. Uma experiência que passe apenas das pessoas nos olhares como pessoas que não comem carne de porco e que guardam o dia de sábado. Sabe que experiência é essa? Eu queria dizer para vocês, queridos, que nós não estamos sozinhos na guarda do sábado. Sabe o que eu descobri estudando esse sermão? Que 566 denominações hoje, queridos, já guardam o sábado. Até o dia que eu tive essa pesquisa já tinha isso. Eu queria dizer para vocês que hoje as pedras já estão clamando. E queria dizer também que nós precisamos, queridos, buscar o poder de Deus, porque já estamos cansados dessa vida rotineira. Experimentar o poder de Deus em nossa vida. É disso que tanto nós precisamos. Nós precisamos experimentar, viver uma experiência diferente. Sabe, amados? Eu queria terminar hoje o sermão de hoje contando a história de Sadique para você. E eu não gostaria que as palavras, me roubassem. Diz que algum tempo atrás um pastor estava em sua casa e viu alguém bater muito forte na porta da sua casa. Isso era uma época de Natal, queridos. E diz que quando ele abriu a porta, entrou um homem ali desesperado. E o nome desse homem era Sadique. Sabe, queridos, aquele homem tinha uma experiência linda. Ele era um homem muçulmano e você sabe que nesses lugares não é permitido se pregar o evangelho de forma livre. Mas sabe o que aconteceu com Sadique? Armaram uma tenda para pregar o evangelho ali naquele lugar. E todas as vezes que ele passava ali na frente, ele ouvia um sermão. E sabe o que aconteceu com Sadique? Ele começou a tomar decisões ao lado de Cristo. Sabe o que ele mais queria? Era aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Mas ele tinha um problema, queridos. Lá naquela área do Afeganistão, a lei, sabe quem era? Era aquele que possuía um punhal, cada um era dono da sua própria lei. E sabe, um dia ele não aguentou mais e ele falou assim: hoje eu vou contar para minha esposa que eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal. E sabe o que aconteceu ali, amados? Quando ele contou para a esposa, queridos, ele saiu para trabalhar. Quando ele voltou para casa no outro dia, seu sogro tinha vindo e levado embora Sadique, a esposa de Sadique e seus filhos. E sabe o que eu quero dizer para você? Que talvez nunca mais Sadique voltou a ver sua esposa e filhos. E sabe, queridos, o que aconteceu também com Sadique? Olha bem, os familiares dele, quando descobriu que Sadique tinha tomado uma decisão ao lado de Jesus, sabe o que foi que eles fizeram? Pegaram o Sadique, deram uma surra e deixaram ele todo marcado. E diz que no dia do batismo de Sadique, ele estava feliz e radiante. E quando foram tirar a roupa molhada de Sadique, sabe o que notaram?